Olá, investidores ao redor do mundo, tudo beleza? Vídeo de hoje, top 3 ETFs que pagam bons dividendos lá no exterior e que são ótimos ETFs para você colocar na tua carteira se você quer se aposentar com eles daqui aos próximos 10, 20 e 30 anos. E esses 3 ETFs vão ser 2 domiciliados no mercado americano, porque eu sei que é lá que a maioria dos brasileiros investe, e a gente também vai ter um ETF domiciliado na Irlanda, que é onde os brasileiros que moram na Europa investem e que mesmo você brasileiro morando no Brasil deveria começar a investir. Antes da gente começar, sem enrolação, quero lembrar para você que esse é o canal de todos os brasileiros que gostam de investir no exterior, seja que você more no Brasil ou como eu na Europa, e que aqui eu mostro para vocês a carteira pública do canal, quantas ações a gente tem na nossa carteira e quais que a gente comprou, quantos dividendos a gente recebe, a gente fala de ETF, a gente fala de corretora na Europa, enfim, aqui tá cheio de assunto bom. Então, por favor, se você gosta de investir no exterior, se você gosta de receber dividendos, já vai deixando uma curtida nesse vídeo, é muito importante porque dessa forma você vai me ajudar bastante a crescer o canal e a fazer que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Então chega de papo e vamos logo para o assunto que interessa aqui, que são os ETFs que pagam bons dividendos. E o primeiro dele é o DHS, que está com o valor atual de $90,03, ou seja, R$ 506. Ele tem uma capitalização de mais de $1 bilhão e nos últimos 12 meses ele teve uma variação positiva de mais 8,71% de lucro. Uma coisa muito importante que você tem que fazer é vir no site aqui que chama etf.com. Eu já traduzi ele em português, você pode fazer isso com o tradutor automático do Google. Na parte de visão geral, você vai descer o site porque aqui tá análise e insights do DHS, que é a primeira coisa que você tem que estudar e ler, porque ele vai te explicar realmente como esse ETF funciona. Então, o DHS rastreia o índice ponderado por dividendos de empresas dos Estados Unidos que pagam altos dividendos. O índice exclui empresas com capitalização de mercado inferior a 200 milhões. E outra coisa importante é que o fundo exige apenas que uma empresa tenha pago um dividendo nos últimos 12 meses. Isso porque o índice também é reconstruído e rebalanceado anualmente. Quer dizer que se uma empresa nos últimos 12 meses, por algum acaso, não pagou dividendos, ele vai tirar essa empresa do índice e vai colocar outra empresa que pagou. A proprietária dele é a WisdomTree, corretora super famosa e conhecida no mercado americano. Esse ETF ele foi lançado em 2006 e ele tem um custo anual de 0,38%. E ele é focado totalmente em empresas dos Estados Unidos. Depois a gente vai nas participações, você vai encontrar tudo aqui no canto esquerdo da tela, porque você vai ver quais são essas empresas que estão dentro dele. E você tem que olhar duas coisas nessa janela: o número de participações de ações que estão dentro desses ETFs, então são 377 empresas, tá? Isso já dá uma boa diversificação. E a segunda coisa é o peso das primeiras 10 empresas dentro desse ETF, que vai ser de 37,94%. Então, as primeiras 10 empresas desse ETF ocupam quase o 40% de posição nele. Você vai ter a Exxon, a EBV, o Altria, a Chevron, a IBM, a Philip Morris, a Morgan Stanley, a Citigroup. E aqui também está a porcentagem de alocação de cada uma dessas 10 empresas que fazem parte desse ETF. E se você quer ver as outras, é só vir aqui, ver tudo, e você vai ter a lista completa de todas as 377 empresas desse ETF. A alocação do DHS é 31% no setor da finança, 14% minerais energéticos e 13% serviços de utilidade pública. Como vocês podem ver, a região é completamente América do Norte e o país, obviamente, é só Estados Unidos. E dando uma olhada na tabela de pagamentos dos dividendos do DHS, a gente pode ver que desde 2006 ele foi sempre pagando os dividendos, alguns anos mais, outro menos. Em 2006 ele pagou um total de 70 centavos e ano passado ele pagou $3,54 por cota. Vale lembrar que também no começo ele pagava dividendos a cada trimestre e agora, a partir de 2011, ele foi pagar dividendos mensais. Então esse ETF ele paga para você dividendos todos os meses, como você pode ver aqui embaixo, tá? O último foi justamente de 37 centavos por cota. O segundo ETF desse vídeo ele é um dos super queridinhos dos americanos e é o SCHD. O valor atual dele é de $81,14, ou seja, R$ 456.
Esse ETF ele tem uma capitalização bem grande, tá? De 57 bilhões de dólares e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 7,51%. E $1.000 investido 10 anos atrás nesse ETF hoje teriam dobrado, tá? Lembrando que aqui o valor considera o reinvestimento dos dividendos e hoje você estaria com $2.188. Vamos ver como o SCHD ele funciona. Ele rastreia o índice ponderado pela capitalização de mercado de 100 ações dos Estados Unidos que pagam dividendos. Ele inclui apenas empresas com histórico de 10 anos de pagamento de dividendos. E dentro desse universo, o SCHD usa telas fundamentais quais relação de fluxo de caixa, dívida, o ROI, o rendimento de dividendos e taxa de crescimento de dividendos para construir esse portfólio. E ele também exclui completamente os REITs. Os REITs são os fundos imobiliários americanos. Outro fator muito importante é que toda empresa dentro desse ETF não vai ocupar mais do 4% e os setores não vão ocupar mais de 25% dentro dele. A composição geral é revisada anualmente enquanto o portfólio é rebalanceado a cada trimestre. O ETF foi criado em 2011, a taxa de despesa dele é super baixinha, 0,06%. Eu gosto bastante desse ETF por causa disso, os americanos também ficam comprando cota deles adoidados, mês após mês. Vamos ver, 101 empresas no momento. Justamente o peso das 10 primeiras empresas são 40%, porque se cada empresa ocupa máximo 4%, as primeiras 10 ocupam 40%. E aqui também só empresa boa como a Home Depot, a BlackRock, a IBV, a Coca-Cola, Texas Instruments, Cisco Systems, Pfizer, Chevron e PepsiCo. Ele paga dividendos por um valor de 3,49% ao ano. Eu também já vou adiantando que o pagamento desses dividendos é a cada trimestre. A maior alocação dele é a finança, com 18,56%, seguido pelo 15,64% de tecnologia de saúde e bens de consumo não duráveis, ocupam a terceira posição com 14,28%. Dividendos constantes e sempre crescentes desde 2011. Em 2012 ele pagou 81 centavos e no ano passado chegou a pagar $2,65 por ação. O terceiro ETF de hoje, e não menos importante, é um ETF que está domiciliado lá na Irlanda, mas eu quero lembrar para você que mesmo você morando no Brasil, você deveria pensar e considerar e investir em ETFs domiciliados justamente aqui na Europa, porque a carga tributária é bem menor e ainda por cima você também tem a vantagem que não vai pagar taxas sobre a herança. E justamente se você está investindo para o longo prazo, e esse longo prazo são 10, 20, 30 anos, esse é um dos fatores principais que você deveria considerar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque depois eu vou falar para você qual é a corretora que te permite investir do Brasil aqui na Europa. Tá bom? E esse terceiro ETF aqui do nosso vídeo, top 3 ETFs que vão te aposentar com bons dividendos lá no futuro, é o VHYL. Você pode procurar ele através do site Just ETF, tá? É o site que te permite fazer buscas de ETFs domiciliados na Europa. Ele é da Vanguard e é o All World High Dividend Yield. Esse é o ticket dele, como vocês podem ver, que é o VHYL. E esse é o código que você pode copiar para achar ele em qualquer corretora. Ele tem uma taxa de administração de 0,29%. A política dos dividendos desse ETF é de distribuição, lembrando que ele também tem uma versão de acumulação, mas hoje a gente vai ver a versão dele de distribuição. Quem me segue aqui no canal já aprendeu a diferença de distribuição e acumulação. Então se você não sabe, é só me seguir que você vai aprender a diferença, beleza? Ele é um dos maiores ETFs de distribuição de dividendos aqui, se não o maior, na Europa, com um valor de 4 bilhões e 335 milhões de dólares. E ele, dentro dele, tem 1.998 empresas. Então, ele é um ETF absurdamente diversificado. O valor dele é de 61 euros, que são quase mais ou menos 60 dólares. E o que ele faz esse ETF? Ele rastreia ações com alto rendimento de dividendos a nível global, então você vai estar investindo no mundo inteiro. Os dividendos são distribuídos aos investidores trimestralmente, então ele paga a cada 3 meses, e foi lançado em 21 de maio de 2023,
e está justamente domiciliado na Irlanda. No último ano ele está valorizando mais 13,83%, galera, isso é muita coisa, ele já está valorizando mais que eu acho que qualquer ativo, qualquer empresa brasileira no momento. Nos últimos 5 anos ele fez um mais 47% e desde que ele foi lançado ele está lucrando 129%, quase 130%. E isso olhando aqui, incluindo os dividendos, porque se a gente for tirar os dividendos, de qualquer forma, desde que ele foi lançado em 2013, ele rendeu 60%. Então, se você não tivesse reinvestido os dividendos, a diferença é bem diferente. Por isso que é importante fazer aquele efeito bola de neve e reinvestir os dividendos que você está ganhando. As primeiras 10 empresas ocupam 13,26% e são JP Morgan, Broadcom, Exxon, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Home Depot, a Nestlé, que é uma empresa suíça, aqui a gente já tem a primeira empresa diferente, né? 42% nos Estados Unidos, 8,40% no Japão, 7% no Reino Unido e 4% na Suíça. 25% setor financeiro, 10% bens de consumo e 9%, quase 10%, industrial. O rendimento atual dele é de 13,8%, ele está pagando €1,91 por ação. E no ano passado, em 2023, ele pagou uma média de 3,54%. Desde que ele foi lançado, ele paga constante a cada trimestre. No primeiro ano ele pagou 7 centavos, 28, 18 e agora no ano passado ele pagou 39, 71, 46 e 37. Então você pode ver que os dividendos dele vão aumentando ao decorrer dos anos. E se você ficou até o final desse vídeo justamente para saber qual é a corretora, seja que você more do Brasil ou se você também já está morando nos Estados Unidos, que te permite investir em ETFs domiciliados na Irlanda, a gente já falou dela aqui várias vezes, é a Interactive Brokers, que é uma corretora que está presente no mundo inteiro. Então, se você está pensando em se mudar para o exterior, que seja Estados Unidos, que seja Europa, que seja Japão, e você já quer ir acumulando investimentos em dólares, já quer começar a proteger o teu patrimônio, essa poderia ser a corretora certa para você. De qualquer forma, o link dela está aqui em descrição, tá? Então, galera, o que vocês acharam desses 3 ETFs? Já vai me deixando também um comentário me falando se você já investe em algum deles e qual deles você gostou mais. Eu convido vocês mais uma vez a deixarem uma curtida nesse vídeo, se vocês já não deixaram no começo, na confiança, tá? E também não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quantas pessoas possíveis. Eu, como sempre, espero que esse vídeo possa ter sido útil de qualquer forma para você. Qualquer dúvida é só escrever no comentário, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E, obviamente, eu agradeço vocês mais uma vez pela visão e a gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou real que seja. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Peace.